Ora viva, caro internauta, você que está conectado conosco, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Ministério Diante do Trono, sede Cidade Baixa Huambo, numa altura em que nós estamos a observar os 21 dias de jejum e oração, e como nós temos estado a referenciar, de 1 a 21 de dezembro, nós observamos sempre os 21 dias de jejum e oração, e para este ano nós não fugimos à regra, estamos a refletir sobre o tema Maravilhosa Graça. E a nossa oração já neste início é que Deus Pai, pelo poder do Espírito Santo em Cristo Jesus, te possa abençoar grandemente a si e a sua família. Dizer que neste tempo nós temos uma série de cultos, os cultos decorrem de segunda a sábado, das 17 horas às 19h30, e aos domingos nós temos então nosso culto a partir das 8 horas pontualmente. Dizer que para esta edição eu tenho comigo mais um convidado, e este convidado é importante referenciar, é um homem de Deus, ele é casado, portanto é pai de 4 filhos e tem cerca de 13 anos de ministério. Ele, portanto, é líder, ou melhor, o pastor da comunidade cristã, Igreja de Cristo, e para nós, como Diante do Trono, é um grande privilégio tê-lo aqui, e eu, sem delongas, passo a saudar o homem de Deus, amado pastor Lubrano Vicente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, quero agradecer primeiramente a si por estender a palavra, também à igreja por esse tempo maravilhoso, pelo convite e a oportunidade de estar aqui e poder também ter um tempo de conversa. Nossa oração é que seja edificante. Amém. E possa adicionar alguma coisa na vida daqueles que ouvirem. Glória a Deus. O homem de Deus foi bem recebido. O Huambo, como é que está essa altura, a temperatura, o clima? O Huambo eu amo essa província, primeiro porque tem para mim a imagem de ser uma das províncias mais limpas do país. Uau. Bom, também a densidade populacional de Luanda é muito maior comparado com o Huambo, né? O desafio é muito maior, mas eu gosto de estar aqui. O clima também em si. Amém. Luanda é muito quente, essa altura está muito quente. Aqui mesmo no período quente tem algum refrigério um pouquinho maior do que temos em Luanda. Então também me chama a atenção no Huambo a afabilidade das pessoas, a hospitalidade, simpatia, o carinho das pessoas daqui. Saio sempre com muito boas referências do tratamento, da recepção e do cuidado e da atenção das pessoas daqui. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos a começar, e a recomendação sempre é cumprir os 3C, não é verdade? A questão é cumprir os 3C, comenta, curta e compartilhe este podcast. Com certeza será muito abençoador para si e para a sua família. Amado pastor, nós gostaríamos assim de colocar a título de início a primeira questão, que tem a ver com bilhete de identidade. Quem é Lubrano Vicente, por favor? Bem, o nome em si, eu não tenho origem no meu pai, não é? Que foi naturalmente uma das grandes referências para mim, um ex-militar, começou a vida muito cedo, por sinal começou a vida no extremo norte. Meu pai praticamente começou a vida em Cabinda, não é? E muito cedo na carreira militar ele se fez homem e construiu a sua vida e instrução baseado na vida militar. Então, nós em casa também tivemos muitos inputs, apesar dos pontos negativos, né? Porque quem teve pai ex-militar percebe muito bem que às vezes não se percebe o limite entre onde termina, por exemplo, o quartel, certo, e onde começa a casa. Certo. Parece que a casa é uma extensão do quartel. Certo. Mas saí com muito boas memórias da instrução, da disciplina, da sabedoria. Amém. E de uma mãe, não é? Que é uma mulher batalhadora, não é? Minha mãe Regina, todos os dois em memória. Daquelas mulheres que não esperava do homem, saía de casa muito cedo, de madrugada, para batalhar pelos filhos, e nos ensinou valores do trabalho, valores da luta, não é? Do buscar, do ir atrás, de não esperar, de não depender, de não ficar à espera que as coisas aconteçam. Então tenho muito a louvar por essa origem, não é? Parto, nesse caso, de uma família que a instrução cristã sempre esteve presente. Glória a Deus. Desde muito cedo, ainda que no catolicismo os princípios da fé cristã estiveram presentes. A minha mãe sempre fez questão de ensinar que o caminho é a palavra, o caminho é Jesus, o caminho é a oração, a não buscar outros deuses, a não misturar, a não buscar outros caminhos. Isso serviu também como base e pano de fundo para aquilo que veio a ser mais tarde a minha experiência, não é? Mais profunda, mais íntima
com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, desde muito cedo, essa devoção familiar ajudou. Foi um bom pano de fundo, não é? Eu tive Cristo na infância, Deus na infância, pela mãe, pelo pai, que mesmo não sendo seguidores, devotos em grande profundidade, sempre buscaram a Deus e colocaram aquela base. Amém. Que mais tarde acabou por fazer barulho no meu coração. Amém. Aquele princípio do ensino o menino no caminho que deve andar. Certo. E ele depois certamente se lembrará desse caminho, não se desviará. Amém. Porque aquela semente é poderosa. Amém. Para no seu coração o persuadir a voltar à base, à essência. Amém. Então foi assim que aconteceu comigo. Quando um dia crescido tentei ir por outro caminho, aquela base, aquela semente me guardaram, me protegeram. Então, como já disse bem, também hoje em dia sou casado, sou pai. Não tenho meu pai e minha mãe vivos, só em memória, não é? Para você que tem o seu pai e sua mãe vivo, valorize. Amém. Porque é coisa que você só vai perceber quando um dia perder o pai e a mãe. E hoje sou pai de 4 filhos, como disse bem. E nesses caminhos da vida experimentei também algumas coisas. Sei o que é ter um lar, desiludir, sei o que é frustrar sentimentalmente, ser bem sucedido. Nesse momento de um casamento super estável, o casamento agora vai fazer também uns 13 anos. Uau. E um casamento estável, numa família com estabilidade, e a principal de todas as estabilidades, que é a paz. Amém. Que reina dentro da casa, a compreensão, a conversa, o diálogo, né? Algo que procurei sempre desde o início buscar. Amém. E priorizar, né? Eu penso que todo cristão devia fazer tudo para que a sua casa fosse uma Jerusalém, um lugar de paz. Amém. Então, sou essa pessoa que habita nesse lugar de paz, vindo o improvável, no sentido de que, apesar de reconhecer desde muito cedo que tinha um chamado de Deus, eu fiz uma espécie de fujão, sempre fugi e procurava fugir do chamado, não é? Até que as coisas de facto deram muito errado. Não sei se estaria a avançar alguma coisa em relação à questão, Por favor. mas estaria a cair um pouco também naquilo que é a conversão. Mas cresci no lar com muitas irmãs, muitas mulheres. Eu era o único rapaz da minha mãe. Amém. Mas nem por isso fui mimado. Sempre me ensinou que o homem deve aprender a fazer o necessário para ele sobreviver e não depender de mulher. Minha mãe que me ensinou, um homem de bom apetite tem que saber fazer comida. Glória a Porque se a mãe estiver sozinho, quem vai cozinhar? Você pode não ter a tua mãe contigo, e se de repente não tiveres a mulher, quem vai fazer comida? Uau. Homem não pode passar fome. Homem gosta de comer, tem que saber cozinhar. Uau. E se não tiver quem trata da tua roupa, tem que saber tratar. E ela muito cedo foi introduzindo princípios da formação do homem, e nunca me poupou por ser o único homem em casa. Fiz os trabalhos que as irmãs faziam, e sempre me ensinou a lavar, limpar, arrumar, engomar, coisas que os homens normalmente dependem muito das mulheres. Quando isso não é passado, acabam sendo muito excessivamente dependentes das mulheres, o que também hoje em dia representa um certo peso nos casamentos. Mas pronto, isso podemos falar em um outro momento. Amém. Mas cresci com essa base cristã, tive experiência de outras religiões. A minha primeira experiência numa outra religião foi adventista, a ponto de guardar o sábado. E falo de guardar o sábado, defender mesmo os estudantes que guardavam o sábado. E tive algum tempo na Adventista, durante um bom tempo, como a guardar o 7º dia. Depois tive uma experiência de Testemunha de Jeová, depois da Adventista, mas não esqueci de ser batizado, porque havia questões que eu não me sentia satisfeito nas Escrituras. Amém. Porque sempre tive a base de fazer as coisas porque entendi. Amém. Não porque alguém está a dizer que é assim, mas porque eu entendi que é assim. Amém. Que a pessoa está dizendo no que está escrito. Amém. Então, Jesus nos convida a todos a examinar as Escrituras. Ele abriu a porta para aquilo que é o exame e o estudo pessoal. Amém. Não simplesmente depender daquilo que está a ser transmitido, mas chegar à conclusão. Quando eu fiz o seminário, tem um professor que dizia assim: meu amigo não é aquele que pensa como eu, meu amigo é aquele que pensa comigo. Então, o convite, a experiência com Deus, é um convite a todos nós pensarmos, Amém. conhecermos, chegarmos ao conhecimento juntos. Amém. Não é depender, não é dizer o pastor disse, não. Eu entendi nas Escrituras aquilo que o pastor disse, não é? Porque todos somos convidados a beber da fonte, que é a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Então nós precisamos de ter, eu acredito que essa base faz toda a diferença, e fez toda a diferença. Porque eu não fui batizado na Testemunha de Jeová porque eu não entendi algumas coisas que ela ensinava. Eu não entendi, por exemplo, que festejar aniversário era um pecado. Por mais que tentasse explicar, não entendi a questão do sangue. Por isso não fui batizado. Talvez isso tenha contribuído para não entrar a fundo no trabalho que eles faziam. Amém. Depois tive um afastamento e um retorno também àquilo que é a doutrina cristã na perspectiva evangélica. Amém. Foi aí que tive uma experiência na Igreja Maná. Amém.
que representou mais tarde a minha experiência de transformação e de conversão real, porque foi ali que tive a experiência com o Espírito Santo. Amém. Uau, glória a Deus. Amado pastor, diz-nos, de facto fica claro e evidente que desde cedo teve já essa base, essa influência cristã, e algumas vezes nós vemos que há uma tendência de muitos presumirem que pelo facto de crescer em um ambiente cristão, pais cristãos, educação cristã, isto de per si faz dele um cristão, mas parece que não é bem assim. Há um momento para um encontro real com Cristo. Diz-nos em que contexto, em que ambiente Cristo Jesus o alcançou. Estava a passar por algum período de crise, algum desafio, mesmo com todas essas bases e essas experiências, havia ainda assim alguma, talvez, sensação de vazio, como muitos experimentam. Conte-nos um pouquinho mais esse testemunho do encontro pessoal com Jesus Cristo, por favor. Muito interessante. Bem, crescer no lar cristão não é garantia, nem de facto, nem de ser cristão, Amém. Nem de ter uma experiência real com o Espírito Santo, nem de uma conversão. Nós temos muita gente que está habituada com a igreja. Não se pode confundir o estar habituado com a igreja, com a vida religiosa, com uma experiência real com o Senhor. Amém. As pessoas crescem na igreja e demoram muito para nascer de novo. Nós chamamos isso a experiência do novo nascimento. Então, eu tinha uma experiência religiosa com Deus, mas não tinha experimentado um novo nascimento. Amém. Então, na altura, quando fui para Maná, fui convidado pela pessoa que estava comigo. Às vezes falamos mal do namoro missionário, mas é verdade que alguns homens acabam por vir por causa da namorada, mas depois acabam por ficar por causa de Jesus Cristo. Alguns até que vêm pela namorada, depois a namorada até já nem está na vida dele, mas Jesus continua, não é? E há uns até que perdem o interesse pela namorada quando vêm para a igreja e encontram de facto um amor maior que o amor que lhes trouxe para a igreja, que é a namorada. Glória a Deus, amém, amém. Então, graças a Deus, foi o convite de facto de uma pessoa que estava comigo na altura. Disse, não, vamos experimentar. Mas o que é certo é que nesse convite Deus aí entrou. Amém. E de uma forma profunda tocou a minha vida. Quando eu entrei numa igreja com esse cariz pentecostal, como era na altura a igreja Maná, o que me fez confusão, ou alguns diriam neopentecostal, o que me fez confusão é a oração em línguas. Porque quando eu entrei, o que me escandalizou foi, mas como é que essas pessoas oram assim? Como é que alguém pode entrar num culto e fazer riba, xanda, rababé? Não faz sentido nenhum. Certo. Mas como nunca foi de questionar, ridicularizar uma coisa que eu não conheço, eu fui ainda fazer um estudo profundo sobre isso, para perceber um pouco o que é isso dos dons. Porque no contexto em que cresci, quando ouvia falar dos dons, muitas vezes os dons estavam associados a um secretismo, a fusão entre aquilo que era a minha experiência católica com a ancestralidade. Como sabe, às vezes, a questão dos santos se confunde com os espíritos familiares. Existe ali todo um ritual, um ritualismo que as pessoas acabam por seguir, que traz elas da experiência religiosa para a experiência espiritual ancestral, onde se vai descobrir que não, o santo da tua família é o Santo Antônio, mas por detrás do Santo Antônio está um espírito da família. E a pessoa faz uma série de rituais. Então, eu já tinha recuado disso, quando tive a experiência no Adventismo, e depois também a experiência com o Testemunho de Jeová, e recuado de toda e qualquer experiência que fugisse das Escrituras. Então, havia uma proteção necessária em relação a isso. Então, quando ouvi sobre os dons, as pessoas têm que ter cuidado, porque vocês ficam orando nessa língua. Quem sabe vocês também não estão debaixo da influência dos espíritos familiares. Exatamente. Então, nós temos muita gente assim, com medo da outra espiritualidade, negam a espiritualidade cristã. Exatamente. O que quer dizer com isso? Com medo do sobrenatural do lado das trevas, nem aceitam a entrada do sobrenatural do lado de Deus. Exatamente. Então, o medo do sobrenatural tem isso. Há aqueles que se apartam por completo e abstêm-se por completo do espiritual e do sobrenatural, seguindo uma fé eminentemente racional, intelectual, onde simplesmente lida com as escrituras e com os princípios sem depender do sobrenatural. Exatamente. Por quê? Porque tem medo do sobrenatural, no sentido de que se o sobrenatural entra, vai carecer de discernimento. Será que esse espiritual que está a entrar sobrenatural é de Deus? Não é? Essa vara que se transformou em cobra é a de Moisés ou é de Janes de Jambre? Então ficamos nessa pergunta. Então, nós não devíamos ter medo do sobrenatural, porque o diabo manipula o sobrenatural, muito pelo contrário. Devíamos nos munir das ferramentas sobrenaturais em Cristo para lidar com isso. Mas quando eu entrei, eu fiquei assim, meu Deus, escandalizei-me. Paulo também diz em Coríntios que se algum irmão entrar entre vocês, um indouto, e não ora em línguas, não diria que vocês estão doidos. E eu disse isso, o pessoal está doido, o pessoal está maluco, ora em línguas. Por isso é importante, quando alguém está no nosso meio, somente nós que oramos em línguas, ter sempre irmãos que ajudem essas pessoas a compreender que é normal, que você acha que isso é estranho, que você acha que isso é
fora do comum e até que, de certa maneira, diga que nós somos doidos. Mas muitos de nós, quando entramos e lidamos com isso, também tivemos o mesmo choque. Certo. Primeiro houve o estranhar, até haver o entranhar, né, como se diz. Amém. Primeiro se estranha, depois entranha. Amém. Hoje entranha, hoje lidamos com isso, estamos na paz, mas a experiência que eu tive com Deus, naquela necessidade de estudar e perceber, eu disse, não, se isso é de Deus, eu também quero. Amém. Então acabei tendo essa experiência com o Espírito Santo, Uau. de ser cheio, revestido, orar em outras línguas e ter uma comunhão pessoal profunda a partir daí com o Senhor. Glória Estamos a falar a de Deus. 2003, Amém. 2004. Amém. Glória a Deus. Apesar de vir de uma experiência religiosa, eu considero que esse é o epicentro da minha conversão. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Uma questão que nós colocaríamos, portanto, atrelada a essa, portanto, tem que ver com, tanto vamos assim considerar o sonho. Desde pequeno, sempre teve esse sonho de ser um ministro do Evangelho, ser um pastor, ou a graça lhe alcançou e hoje vai servindo ao Senhor. Conte-nos, hoje por hoje nós vemos experiências de quando pequeno, talvez o sonho era ser um magnata do petróleo, alguma área assim, mas pela graça, não é pela graça, hoje tornamos-nos ministros. Conte-nos um pouquinho, foi sempre um sonho desde criança ou a graça o alcançou e hoje está servindo como pastor? É profundo. Na verdade, primeiramente, a minha experiência dentro do catolicismo despertou na adolescência o interesse em ser padre. Ok. Eu sempre, de alguma forma, me vi a servir a comunidade de uma forma mais profunda. Amém. Ou como catequista, ou como padre. Amém. Mas o que me faz recuar da proposta do seminário? Eu não poder casar e não ter filhos. Ok. Nunca achei interessante a ideia de não ter filhos. Nem tanto a ideia de não casar, mas de não ter filhos. Pois. Cresci num lar com muitos filhos. Meu pai teve 13, 14 filhos. A minha mãe teve 10 partos, dos quais 6 ficaram. Porque eu próprio sou um sobrevivente de 3. Amém. Quando ela tinha rapazes, praticamente perdi os rapazes. Ela não conseguia ter os rapazes. Certo. Quando era menina, as meninas ficavam. Quando era rapazes, morriam. Olha só. Ou no final do parto, ou no nascimento. Então, eu tenho uma experiência de perdas. Penso que foram 3 ou 4, se não me falha a memória. Mas antes do meu nascimento, ela procurou uma mulher pentecostal, na altura associada à Assembleia de Deus Pentecostal, que hoje é o Maculuso. Amém. Uma mulher de oração. E a mulher ungiu a barriga dela com azeite e orou. E declarou sobre a vida dela, disse assim, esse é um rapaz que o diabo não vai tocar. Uau. Porque este será um servo de Deus. Amém. Ela, na altura, dentro daquela experiência católica que ela tinha, ela duvidou, ela disse, a mulher falou, mas isso aqui deve ser coisa. Esse pessoal que ora às vezes é doido. Pois. Quando eu decido servir ao Senhor mais tarde, ela recorda da palavra profética que a mulher tinha dito, que este servirá ao Senhor. Uau. Então, uma palavra profética. Amém. Então, eu sou o único rapaz que não morre. Uau. Quando nasci, teve um problema no nascimento, no parto. Fiquei 10 dias na incubadora, mas saí. Amém. Porque os filhos que ficavam na incubadora morriam. Olha só. Havia uma maldição, um problema ali. Olha só. Pela misericórdia de Deus. Amém. Então, eu penso que desde ali, Deus me marcou para esse destino. Eu tive, de facto, em alguns momentos esse desejo. Mas por causa da questão dos filhos, fugi do catolicismo. Na minha vida, sabia que existia essa chama, mas ignorei. E eu procurei fugir. Fui para o mundo, para o mundão. Fui experimentar o mundão, pecadão, né? De uma forma grande. E me desiludi, porque se você de facto é marcado para servir o Senhor, Amém. não importa o quanto você fuja. Aleluia. Todo Jonas vai encontrar a sua tempestade, Amém. vai encontrar o seu barco que lhe rejeita, Aleluia. e vai encontrar o seu peixe grande que lhe devolve a Nínive. Uau. Isso é uma forma simbólica e metafórica de eu falar Receba isso. que não tem como você fugir, a menos que você não é escolhido, não é chamado Amém. para servir. Amém. Não quero aqui cair num determinismo calvinista, mas eu penso que há pessoas que não têm hipótese. Amém. Ou vão ser infelizes a fugir, ou vão sofrer o que tiverem que sofrer no chamado, mas encontrar a felicidade de poder servir Jesus. Amém. Então, eu não servia para o mundo, mas tentei fugir. Não, desde muito cedo tinha essa semente de serviço, mas fugi mesmo. Amém. Quis fazer outra coisa, Amém. quis continuar a fazer meus negócios, quis continuar no mundão, quis continuar a trabalhar, eu até estava nas finanças na altura, Amém. quis fazer minha carreira, mas isso vai cair depois naquela questão de... Porque quando eu comecei no ministério ainda trabalhava, ainda tinha negócios, mas houve uma altura que o Senhor disse, não, quero que você se separe, vai cair na questão de quando é que Deus nos chama para se separar. Amém. Amém. Então, se calhar, Amém. alinharia com alguma outra pergunta que venha mais tarde. Mas, para mim, eu penso que não tinha mesmo hipótese nenhuma de Amém. continuar no caminho. Eu morreria certamente
se eu continuasse a resistir a Deus. Amém. Então, eu sabia, no meu caso específico, sabia que em algum momento Amém. eu poderia vir a servir Amém. a Deus nesse nível. Glória a Deus. Por causa da semente, desde muito Amém. pequeno, que tinha isso no coração. Uau. Uau. Né? Eu sabia que tinha, mas confesso que fugi. Amém. Amém. Eu não tinha interesse de servir no nível que eu estou a servir hoje. Amém. Nem quando eu comecei o trabalho que é hoje a comunidade, Amém. eu tinha interesse de ser o líder que eu sou hoje. Amém. Eu não comecei querendo. Pois quando vejo uma pessoa querer muito, também às vezes olho para a pessoa e vejo não tem noção do que está Meu Deus. do que está a buscar. É. Porque às vezes fala-se muito dos privilégios do chamado, Pois. dos brilhos do chamado, do flash do chamado, da luz do chamado. Fala-se muito pouco das dores que o chamado acaba por carregar consigo. Uau. Uau. E eu penso que este ponto me levaria exatamente para uma próxima questão que tem que ver precisamente com os desafios do ministério. São, tanto 13 anos de caminhada na fé em Cristo, experiências ministeriais. Quais foram os maiores desafios nessa jornada? Há um tempo em que o próprio profeta Jeremias parece ele ter entrado num tempo de crise com Deus, e hoje várias são as experiências, não é? Quando nós experimentamos o silêncio de Deus e entramos num tempo de crise, se isto de facto é ou não é a vontade de Deus, e muitas vezes mesmo buscando talvez a um silêncio, entre outras cargas mais típicas do ministério. Para o nosso amado pastor, quais foram os maiores desafios que enfrentou no ministério, chegados até aqui, e também poderia nos falar quais são os desafios atuais que tem enfrentado, por favor? Bem, dos maiores desafios, particularmente no ministério, é perceber ao longo do tempo o descomprometimento que as pessoas têm em relação à causa do Evangelho. Repare, quando alguém como eu, como você, como outros irmãos, lança-se para a obra, para servir de coração, nós doamos, a primeira grande doação é a nossa vida. Amém. E uma das coisas mais difíceis que você lida no ministério é que você doa a vida, doando-se para pessoas que não se doam como você esperaria que elas se doassem. Amém. Amém. Então as ilusões no ministério começam aí quando você começa a perceber que nem todos que hoje puxam por ti, pelo teu tempo, terão um nível de entrega que você teve. Certo. Então você semeia e doa a tua vida e se doa para as pessoas no nível que elas não estão dispostas nem a responder, nem a corresponder, certo, em relação à tua doação. Amém. Então existe esse lado em que você como líder gostaria de ver as pessoas num determinado nível, mas às vezes você percebe que as pessoas não estão interessadas no nível que você gostaria que elas chegassem. Então você lida com o ser humano da forma crua e pura. Ser humano com as suas inconstâncias, certo, com as suas imperfeições, com os seus defeitos. Então um dos grandes desafios de toda pessoa que se lança para o ministério é aprender e reconhecer que as pessoas falham. Amém. Amém. E saber que você vai ser desiludido e bastante desiludido pelas pessoas. Amém. E não deixar a falha das pessoas, as inconstâncias, os defeitos, os erros, se tornarem a desmotivação, a causa de que você perca força. Amém. E que você perca ânimo no seu serviço a Deus. Amém. O seu combustível no ministério deve ser o Deus que lhe chamou. E a sua alegria de servir as pessoas deve ser a dedicação e a devoção no chamado que Ele te deu. Amém. Amém. É aquilo que eu disse ontem na mensagem nos 21 dias. O bem que eu recebo de Deus não me faz, assim como quando eu não recebo alguma coisa, isso também não me vai desfazer. Amém. Então eu centro a minha identidade em Cristo, em Deus, que me chamou, e se as pessoas corresponderem ao chamado, glória a Deus. Amém. Se não, eu continuo alegre no Senhor. Amém. Então, dos desafios no ministério foi perceber a ingratidão, perceber o descomprometimento das pessoas, perceber a capacidade das pessoas dizerem uma coisa e fazerem outra. Traição no ministério. Você vai ter que estar preparado. Para você, inclusive, às vezes doar-se muito e as pessoas não estarem nem aí. Você vai ter que se preparar para a intolerância das pessoas, para a incapacidade delas te perdoarem quando você perdoou. Porque você, pastor, também tem falhas. Certo. Mas nem sempre as pessoas vão ser tolerantes com as suas falhas. Como você é tolerante com as falhas dela, você como pastor vai ter que perdoar as pessoas, como líder vai ter que perdoar as pessoas, amar as pessoas. E nem sempre as pessoas vão te amar de volta como você amou. Você vai ter que ter paciência com o que os outros fazem. Amém. Mas eles poderão não usar a mesma régua quando for a sua vez. Então, para mim, o lado emocional constitui um dos maiores desafios do ministério. Saber lidar com as pessoas. Amém. Todo homem de Deus, todo líder cristão tem que treinar
o lado, deve treinar o lado emocional. Emocional. Se você não trabalha o lado emocional, você está a partir para um suicídio emocional. Você pode morrer emocionalmente se você não preparar o seu coração Amém. para lidar com as pessoas. Amém. Uau. Um pastor deve aprender a lidar com as pessoas com o Amém. coração desapegado. Amém. Apegado a Cristo, Amém. apegado ao chamado, Amém. apegado ao ministério. Amém. Você vai ter que aprender que você vai orar por pessoas, acompanhar pessoas que não vão reconhecer suas orações. Tá vendo aquela coisa, você acompanha a pessoa, ora pela pessoa, mas quando ela testemunha, fala o nome de uma outra pessoa. Quantos pastores acompanham pessoas, o testemunho aparece numa outra igreja? Quem orou foi você, quem jejuou foi você, mas o testemunho. Por isso é que a nossa glória Amém. está em agradar a Deus. Amém. E não estamos à espera de glória humana. Amém. Todo homem de Deus genuíno tem que se despir da glória humana. Amém. Tem que se despir da vanglória. Amém. Então, no ministério, nós vivemos estes desafios. Amém. Vivemos a partida de pessoas que estavam conosco. É. Vivemos a desilusão de ver a igreja algumas vezes rachar. Não estávamos habituados. É. Vivemos o desafio de ver pessoas se afastarem sem nos dar nenhuma razão, nenhum motivo. Pessoas que te trazem todos os motivos para estar contigo quando saem da igreja não dizem nada. Poxa. Você é obrigado a quê? A tentar adivinhar o que causou isso, por que foi. Pessoas que você se doa horas a fio, que no dia que você não está lá para ela, na primeira falha que você tem, são implacáveis consigo. Meu Deus. Você vai lidar com a impenitência, com a implacabilidade das pessoas. Yeah. E ainda assim continuar alegre. Amém. Não mudar porque as pessoas mudaram. Amém. Não deixar de ser uma pessoa do bem porque as pessoas não foram do bem. Então, dentro do ministério, para mim, o desafio foi conhecer o ser humano, conhecer as pessoas. Amém. E aprender a lidar com as pessoas. Amém. Eu penso que todo líder cristão tem que ser especialista em relacionamentos humanos. Amém. Amém. Não apenas em relacionamentos divinos, com Deus. Amém. Você vai ter que aprender a amar as pessoas como o Senhor te amou. Amém. Uau. Porque é muito fácil dizer que nas horas difíceis da minha vida, Jesus está lá. Poxa. Poxa. Porque Jesus é o único que, conhecendo as minhas falhas e meus defeitos, ficou. Difícil é perceber que Jesus Cristo te diz, depois disso, para você continuar a amar o irmão que te deixou por causa do seu defeito, da sua falha. Yeah. Yeah. Porque não adianta eu dizer que se Cristo ficou, o que mais importa é Cristo. Quando eu não consigo canalizar o amor de Cristo em direção ao irmão. Amém. Então eu tenho que aprender a amar quem não vai merecer o meu amor. Uau. Uau. Eu tenho que aprender a me doar quem não vai merecer a minha doação. Yeah. Porque nesse reino, o combustível para aquilo que eu faço é o Deus que fez por mim quando eu não merecia que Ele fizesse. Amém. Se Deus me perdoou quando eu não merecia, eu posso perdoar quem não merece. Amém. Uau. Se Deus me amou quando eu não merecia o amor, eu posso amar quem não merece. Amém. Amém. Se Deus me deu honra que eu não pedi, então eu posso dar honra ao irmão mesmo sem ele saber, ter noção de que necessita. Amém. Então nós temos o centro da nossa motivação, o Deus que fez por nós, mesmo sem merecermos, mesmo sem pedirmos, mesmo sem, muitas vezes estamos conscientes de que necessitamos. Amém. E Ele se tornou um modelo e exemplo para nós. Amém. É isso de facto que norteia a minha vida e que deve nortear o ministério de todo líder, porque sempre que você inverte a pirâmide da motivação, você vai correr o risco de frustrar no ministério. Yeah. Yeah. E se frustrar com as pessoas. Porque continua a aparecer Judas no meio da igreja. Os Judas não terminaram. Yeah. Continua a aparecer Pedros que dizem que vão contigo até o final. Líder, estou contigo, vou contigo. Mas no final te negam 3 vezes. Meu Deus. Yeah. Mas é o mesmo Pedro que Jesus foi e perguntou: tu me amas? Jesus não deixou de aparecer para Pedro. Uau. Uau. Mesmo com aquilo que Pedro fez. Jesus nos ensina que a disposição de nos perdoar tem que ser maior Amém. do que a disposição dos irmãos se arrependerem. Estamos dispostos a perdoar aquele que não nos pede perdão? Ou vamos ficar naquele discurso humanista, egocêntrico? Pastor, ele não me pediu perdão, não vou lhe perdoar. Poxa. Poxa. Então, dentro do ministério pastoral, para mim, os maiores desafios caem nessa questão. Amém. Na questão do relacionamento humano, pessoal. Amém. Estamos dispostos a deixar as pessoas irem embora sem as prender? Estamos prontos a entender que o irmão disse que o irmão recebeu de Deus que já é tempo de partir, deixamos os irmãos partir em paz? Ou é só bendito o irmão que vem quando vem? Todos que vão, quer dizer, todos que vêm, Deus é que lhes trouxe, todos que vão, o diabo é que lhes levou. Não! Amém. Estamos prontos a abrir mão, a dizer: irmão, Deus te abençoe pelo tempo que teve comigo. Amém. Vai em paz. Amém. Ou é só nosso amigo que está conosco quando está conosco? Todo irmão, quando vai embora, tem que ser inimigo. Poxa. Somos maduros para entender isso? Amém. Os tempos, as estações. Amém. Então, são algumas das questões que ao longo do ministério constituíram um desafio. Uau. Uau. Um desafio enorme. Manter pessoas motivadas.
Pessoas que trabalham em regime de voluntariado motivadas a dar o seu melhor. E muitas vezes motivá-las quando o homem de Deus nem está motivado. Quer dizer, Isso. uau, o homem de Deus está triste e vai ter que, de alguma maneira, alegrar os que também estão tristes, está cansado, mas vai ter que encontrar mecanismos de dar força aos que estão cansados, mesmo estando também cansados. Certo, Meu certo. Deus. E acontece muito conosco. É desafio. É desafio. Mas do silêncio de Deus eu tenho uma experiência pessoal muito profunda. Amém. Porque às vezes você ora pelas pessoas e a resposta é rápida, como pastor. Meu Deus. Você ora pelos irmãos e Deus age de forma bem rápida. Yeah. O problema é quando a resposta na vida do irmão é rápida, na tua vida é lenta. Dá a sensação que você ora pelo irmão, a cura é na hora. Mas quando ora pelo teu filho, parece que a febre te resiste. Tá vendo? Jesus. Então isso acontece Yeah. na vida do homem de Deus. Eu tive uma experiência de perda de uma recém-nascida. Antes agora da minha última filha, Eloá, nós tivemos a promoção para a glória da nossa filha, Amém. Sasha, e aquilo foi uma experiência, em termos pessoais, de um nível muito alto. Meu Deus. Não é? Tens uma igreja que crê no Deus que opera, no Deus do milagre, mas que agora vai ter que lidar com o facto de que o pastor, a mamãe pastora que estava grávida, perdeu o bebê. Meu Deus. Né? Como lidar e como você pode ter uma igreja fortalecida quando uma situação de óbito entra dentro da vida do próprio ministro, dentro da vida do próprio pastor. Quando ela nasce, teve um acidente de nascimento, nós tivemos 43 dias a orar para que Deus a restaurasse. Meu Deus. E no 43º dia, ela partiu. Como voltar para pregar no domingo a seguir, quando você pôs a igreja envolvida num programa de oração, em que a igreja estava consigo, estava em oração, durante 43 dias, e a sua filha parte. Meu Deus. Num silêncio divino, absolutamente My God. estarrecedor para aquele que teve a experiência. Meu Deus. Então foi onde eu percebi que nós precisamos de preparar uma igreja, Amém. não apenas para os dias bons, mas precisamos de preparar uma igreja para o dia mau. Amém. A minha mensagem alcançou uma outra dimensão, porque eu entendi que queremos, às vezes, mais num Deus salvador, Certo. libertador, um Deus de milagre, um Deus que opera maravilhas, mas nos esquecemos que Ele continua sendo Deus no dia que Ele não operou, Amém. porque Ele também é um Deus consolador. Aleluia. Aleluia. Então não entendemos o poder da consolação até o dia que somos visitados por alguma assolação. Yes. Então, no meio dessa assolação, você tem a consolação, no meio dessa dor, você tem o consolador. Amém. Então, às vezes, estamos mais ligados ao Deus do milagre e menos ao Deus do consolo. Sim, sim. Mas ganhamos mais autoridade de consolar os outros quando passamos pela terapia do seu consolo na dor que nós vivemos. Amém. Então, a dor que eu vivi ajudou-me a trazer, irmãos, a maturidade. Uau. Porque a experiência com Deus não pode se resumir a essa terra. Quando a nossa consciência de eternidade é pequena, a nossa capacidade de gerir o momento mau, o dia mau e a tribulação é muito menor. Quando a nossa consciência de eternidade é grande, a nossa capacidade de gerir as tribulações do tempo presente é muito maior. Paulo diz assim: as tribulações do tempo presente em nada se comparam à glória que em nós há de ser revelada. Só pensa assim quem entendeu a eternidade. Paulo disse: o homem que espera em Deus apenas nessa vida se constitui a si mesmo o mais miserável dentre os homens. Não importa o que ele tenha nesse tempo, se ele não tiver a eternidade como centro da sua esperança, da âncora da sua alegria, ele está fadado à miséria e à desgraça. Por quê? Porque sempre terá uma forma do inimigo da tua alma mexer com a tua motivação e alegria, se você apenas tiver essa alegria ligada às coisas atuais, ao tempo presente. Então, Deus me trouxe uma palavra na altura e disse assim: aceite e suporta a aflição, porque os filhos que estão contigo tu cuidas. Esta que partiu está comigo, eu cuido. E depois vamos nos encontrar no plano eterno. Tanto o que ficou contigo como o que ficou comigo. Então o Senhor elevou a minha consciência da eternidade. Porque às vezes falamos Salmo 91, a Bíblia diz que nenhuma praga chegará à minha tenda, nem o mal nos chegará. Mas tem um dia que de repente a praga entra. Como é que fica esse versículo? Meu Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Aí de repente Tiago é morto ao fio da espada. Como é que a igreja fica no dia seguinte? Como é que a igreja fica no dia seguinte?
Como a igreja fica no dia seguinte, quando Deus é nossa proteção? Não tocareis nos seus ungidos. Mas Paulo é apedrejado quase até a morte, por fazer o bem, por pregar o evangelho. Como é que a igreja, como é que fica o culto no dia seguinte ao apedrejamento de Paulo? Meu Deus. Mas Paulo disse assim: as minhas cadeias contribuem para que os irmãos preguem com desassombro, sem medo e com ousadia a palavra. Paulo nos mostra uma igreja que a tribulação que os discípulos sofrem as fortalece, não as desanima. Nós hoje temos na igreja membros: não quero mais orar, estou desanimado, meu marido saiu de casa. Você não aguentaria a igreja primitiva? Você se encontrar com os santos da igreja primitiva no céu e dizer que não viveste o teu propósito porque o marido saiu de casa? Eles são capazes de ficar num silêncio sentido de tal maneira que você vai sentir sem condições de poder continuar a conversa. Porque eles não perdiam só marido, eles perdiam famílias muitas vezes. E eles continuavam com alegria a pregar o evangelho, contrariando decisões do Estado, decisões da religião. Então nós estamos a precisar de pregar. Eu ontem trouxe aqui na conferência, a minha primeira parte da mensagem aqui foi sobre o dia mau, o processo que envolve o dia mau e a tribulação. De que enquanto vivemos o dia mau, Deus trata conosco, Deus nos ensina, temos lições. Mas nós temos uma igreja que não quer aprender a lidar com o dia mau, não quer aprender a lidar com tribulações e aflições, nem quer ter paciência, nem tirar lições. A pergunta é: será que essa igreja de hoje sobreviveria à igreja de Atos 2, 3, 4, 5? A tribulação que veio em Atos 8 sobreviveria ao final de Atos 8? Sobreviveria a tribulação em Atos 12? Apedrejamento de Estevão, aguentaria? Estamos a pregar para Deus, a fazer vontade de Deus, estamos a sofrer, aguentaria? Aguentaria os sofrimentos por causa da palavra? Fica a questão. E eu creio que ao longo do tempo, experiências como a que eu tive, da perda de uma recém-nascida, elevaram a minha consciência de eternidade e me aproximaram ainda mais de Deus e a minha capacidade de treinar pessoas que terão em Cristo a sua alegria, a sua felicidade, independentemente do que aconteça fora de si. Glória a Deus. Aleluia. Caro internauta, como você pode acompanhar a nossa conversa com o pastor Lubrano Vicente, na verdade um tempo bastante abençoador, e na verdade faz a diferença quando nós temos, portanto, neste podcast, homens de Deus que têm experiência, têm uma caminhada, e com certeza você será muito, mas muito abençoado. E fica sempre o apelo, não é? Compartilha este podcast, porque na verdade poderá fortalecer a muitas pessoas. Homem de Deus, uma questão que nós gostaríamos também de colocar a esta altura tem que ver com aquilo que um dia fez, ainda dentro dessa vida ministerial, dentro da cristandade, começando o ministério como pastor. O que fez ontem que hoje já não faria e ainda vê outros a fazerem? Talvez existam, portanto, homens de Deus, vamos assim considerar, que almejam o ministério, alguns estão no ministério e vai verificando que estão talvez, não é, cometendo erros que já não deveriam cometer. O que o homem de Deus, por exemplo, fez ontem e hoje, pela experiência, diz: não, hoje, estando em um ministério, em uma obra, eu já não faria isso. Partilhe um pouco conosco neste sentido, por favor. Uma das coisas que certamente fiz e não faço no ministério é deixar as pessoas ficarem e consolidarem a sua caminhada em Cristo baseada nas coisas do tempo presente. Você pode vir, eu posso te chamar para a igreja por cura, mas eu serei muito rápido em te ensinar que não é a base da cura ou da proteção da tua saúde que você deve construir o seu ministério. Nós agora somos muito mais rápidos em fazer a pessoa centrar o propósito do chamado e do ministério na pessoa de Jesus Cristo e na responsabilidade que Ele dá a cada um. Então, aquele evangelho do início que eu pregava, que era venha que Deus vai cumprir os teus sonhos, ele mudou para venha que Deus vai te fazer viver o sonho dele e o plano dele. Porque as pessoas vêm para a igreja cheias de planos, mas a missão da igreja é missão do pastor explicar às pessoas que o que importa de facto não é o teu plano, porque às vezes é por você ter forçado o teu plano que você veio para encontrar o plano de Deus. Se você continuar a insistir em ver o teu plano, que não é o plano de Deus, você corre o risco de conhecer o Deus que frustra os planos dos homens.
Isso. Você vai conhecer uma frustração naquilo que você quer fazer. Então, hoje, eu estou desapegado. Amém. Há uma perspectiva pragmática, dependente de resultados, dependente do que se vê. Amém. Eu prefiro 50 pessoas decididas a viver a vontade de Deus, Amém, do que 500 pessoas a me fazerem de mordomo das vontades delas. Meu Deus. E faz de pastor de mordomo, igreja de mordomo e Jesus de mordomo. Meu Deus. Aliás, é mesmo Jesus que eles querem fazer de mordomo, mas como não estão a ver Jesus, você, pastor, fica mordomo das pessoas. Poxa. Eu não faço o programa da igreja depender do que vocês necessitam como irmão. Não. Amém. Eu faço o programa da igreja depender do plano de Deus. Uau. Então você vem para a igreja porque o teu marido saiu de casa. Tá bom, vai morar para Deus restaurar o teu lar. Amém. Mas vou te ensinar a amar Jesus. Uau. Mais do que teu marido. Isso. Até que você chega ao ponto de dizer, pastor, sabe de uma coisa? Uau. Mesmo se meu marido voltar ou não, Jesus. graças a Deus por Jesus Cristo na minha vida. Sou feliz porque encontrei Jesus Cristo. Uau. No início, eu estava naquele evangelho em que iria fazer essa pessoa estar ali e trabalhar com ela, baseado na necessidade dela. Amém. Hoje eu procuro trazer essa pessoa para a necessidade de Deus. Uau. Uau. Porque a necessidade de Deus supra a necessidade do homem. Mas a necessidade do homem, muitas vezes, acaba por estar distante da necessidade de Deus. Amém. Então o evangelho triunfalista, um evangelho com ênfase na teologia da prosperidade, são erros que cometi no início. Amém. E eu, muito agressivo a falar de prosperidade. Eu ainda falo de prosperidade. Amém. Amém. Mas não uma prosperidade que inverte os valores. Existe uma pregação de prosperidade que ela se tornou materialista. Materialista. E Certo. o problema está aqui. No usar o nome do Senhor para colocar no coração das pessoas o materialismo. Certo. Isso também é algo que eu fiz que eu nunca mais faço. Amém. Mas eu prego sobre prosperidade bíblica. Amém. Sou bom Deus que prospera. Eu creio que Deus prospera, irmão. Amém. Amém. Com Eu certeza. creio que Deus, em sua soberania, enriqueça quem Ele quiser. Amém. O que não significa enriquecer todo mundo. Amém. Tem diferença. Então, eu corrigi ao longo do tempo. Eu penso que consegui chegar ao equilíbrio da transmissão Amém. de todo o conselho de Deus. Amém. Glória a Deus. Uau. Então, eu penso, eu sou grato a Deus, porque sempre pedi com temor que Ele me trouxesse ao equilíbrio na comunicação e transmissão da sua vontade. Amém. Então, hoje eu digo ao irmão que a pobreza é uma fase, é uma estação, vai passar. Amém. E que Deus não é menos Deus na tua vida. Amém. Porque estás a ver a falta e a escassez. Amém. Mas porque Deus está na tua vida, a falta e a escassez vão passar. Amém. Amém. Porque Deus é um Deus que supra as tuas necessidades. Uau. E Ele é contigo. Amém. Então saímos um pouco dessa perspectiva Glória que no a Deus. início nos fez cometer erros doutrinários. Glória a Deus. Um evangelho muito voltado pela massagem do homem, voltado para a satisfação do ego do homem. E que construiu pessoas que não estavam preparadas para a tribulação, nem podia mal. É. Construiu pessoas, como a irmã, por exemplo, que eu lhe acompanhei, que me disse, pastor, o espírito de morte está a perseguir minha família. Eu disse, vamos orar. E nessa de orar, pregamos o evangelho para a família. E a família não aceitou. Morreu mais uma irmã. Eu disse, pastor, estamos a orar, mas a morte da minha família continua. Eu disse, nós podemos orar pela tua família, mas as irmãs têm que responder o evangelho. Amém. Porque a intercessão e a oração não é uma varinha mágica que vai fazer tudo Certo. o que você quer, da maneira que você quer. Não, tem condicionantes. Amém. Ouvir, a vossa alma viverá. Aí de repente a irmã se desanima, fortalecemos a irmã. Dizemos, por favor, fala para as tuas irmãs para virem para Cristo. A irmã continua numa vida dissoluta, de pecado, distante de Deus. Morre a segunda irmã, ela estando no Evangelho. Olha isso. E ela depois diz, não, eu estou a orar e não está a dar resultado. Por fim, eu própria também não vou mais para a igreja. Porque ela não está consciente da eternidade. Do valor da eternidade, do tempo que em Cristo torna muitas das coisas do tempo presente sem valor diante dele. Amém. O que é que acontece? Não demora muito. Eu tinha dito a ela, filha, a primeira pessoa que devia ter partido na tua família é você. E a esperança que elas têm de você na presença de Deus a orar. Sabe o que ela fez? Afastou-se do Senhor. E acabou por ela mesmo partir também Meu assim. Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tu não percebeu o plano eterno e o propósito em Cristo. E o que nós temos de pessoas que só buscam a Deus quando precisam e necessitam. Que quando a necessidade vai embora, a necessidade de ir para a igreja desaparece. Poxa. De orar desaparece. Poxa. Eu não estou apegado em nada a crentes que querem fazer Jesus de mordomo. Em nada. Amém. Eu mudei isso. Isso é uma das coisas que eu fiz
está mais fácil. Amém. Eu vou te ensinar, quando entrar na igreja, que aqui você está para viver o plano de Deus. Amém. E o sonho de Deus. Amém. E se nisso o teu plano, amém, casar com o plano de Deus, pode se preparar que Deus vai, uau, ajudar esse plano que você tem a se cumprir, amém, porque é para a glória dele. Certamente o Senhor vai operar na tua vida e vai prosperar o teu caminho. Uau. Agora, os teus caprichos e desejos que se distanciam da vontade de Deus, os teus pedis mal para gastar nos teus deleites, eu não estou preso a isso. Amém. Há pastores que amam explorar a necessidade das pessoas. Eu me despido disso. Estou livre. Amém. Glória, e eu quero estar consciente de que fiz a minha parte. Glória a Deus. E preguei o Evangelho, amém, como ele é. Amém. E ajudei as pessoas nas suas necessidades. Amém. Para a glória de Deus. Uau, uau. Deus seja louvado. Que tempo maravilhoso, que tempo de aprendizado. E aí um tempo de bastante reflexão. E que de facto nós vemos que hoje por hoje a igreja atravessa muitos desafios. Meu pastor, assim, para quem tanto está conectado conosco, que nos vai ouvir, hoje por hoje existem igrejas e igrejas, não é? Há igrejas e há igrejas. Para quem de facto tem uma necessidade genuína e quer procurar uma igreja de facto cristã, portanto, em vossa concepção, qual assim a igreja, portanto, que consideraria uma igreja, vamos assim dizer, uma igreja cristã de facto, uma igreja bíblica, não é? Quais seriam as características e que seria a recomendação para alguém que eventualmente procura de facto uma igreja, porque hoje vende-se de tudo um pouco, infelizmente, não é? Mas assim, que alguém pudesse ir para alguma igreja, quais seriam as características, quais seriam assim, portanto, alguns insights que essa pessoa indo para essa igreja identificaria logo. Esta é uma igreja cristã e vale a pena ficar neste lugar. Esta é uma igreja que vale a pena. E também não é aquelas que, se a pessoa identificar determinadas características, determinadas situações, deve logo fugir daquele lugar. Fruto também das experiências, por favor, nos dê esses insights, por favor. Muito bom, muito obrigado pela questão. Algumas coisas muito simples que poderão trazer grandes detalhes sobre que igreja você deve frequentar. Amém. Ao entrar numa igreja, você deve perceber a centralidade das escrituras naquela igreja. Amém. Essa igreja é uma igreja bíblica. Ela fundamenta a sua liturgia, os seus atos nas escrituras. Ela afirma e reafirma o que ela faz, baseado no que está escrito. Essa é uma das dicas. Amém. A outra é a centralidade de Jesus, amém, no ensino da igreja. Amém. Jesus Cristo, o que essa igreja faz de louvor, adoração e liturgia, me leva a me aproximar de Jesus? O tempo que eu passo nessa igreja, eu sou estimulado a ser mais íntimo do Senhor Jesus? Eu sou levado a me aproximar mais de Jesus ou não? São perguntas que se deve fazer. A resposta, baseado nela, se mais próximo ou menos próximo, vai te falar sobre a igreja que você deve ficar ou não. Amém. Ponto a seguir. Essa igreja me dá liberdade de eu poder estudar as escrituras ou não? Estimula o meu estudo das escrituras, o meu crescimento ou não? Amém. Me leva a uma dependência excessiva do homem de Deus ou do Deus do homem? Uau. São outros indicadores. Não quer dizer que a igreja que leva a dependência do homem de Deus é uma igreja mais falsa. Também não é isso que eu estou a dizer. Amém. Mas temos que trazer indicadores que vão trazer sua mais segurança na escolha, certo, do que ela cair na mão de uma seita ou até mesmo de um aproveitador. Amém. Amém. Os atos proféticos e espirituais dessa igreja, já que estamos no tempo dos atos proféticos, têm embasamento bíblico? Essa igreja, ela me estimula, não é, a crescer espiritualmente ou não? O Evangelho de Jesus Cristo é o centro do ensino da igreja? Cristo é glorificado no ensino da igreja? Essa igreja é uma igreja, como é que ela trata os seus membros? Ela estimula os irmãos ao amor, ao perdão, que são valores de Cristo, aos frutos do Espírito. Amém. Ou esse é poder, fogo. Ela ensina sobre o caráter cristão. Como é que ela ensina? Ela traz isso. Amém. Ela é uma igreja que prende as pessoas e manipula, ou dá às pessoas liberdade de fazer escolhas. Amém. Como é que ela trata a questão de discipulamento, da membresia? Se você fosse fazendo essas perguntas, você vai começar a se aproximar daquilo que pode ser uma igreja de facto cristã sadia, daquilo que pode ser uma igreja que vai lhe conduzir a uma experiência traumática, com muitos que estão traumatizados com a igreja de Cristo. Amém. E tem igrejas que podem não ter tudo o que eu disse. A igreja que até o ensino é bom, mas entrou uma certa manipulação do homem de Deus. Exatamente. Não quer dizer que seja falsa, não quer dizer que seja má, mas se você de facto quer se aproximar de uma segurança na escolha, o caminho é esse. Amém.
Glória a Deus. Centralidade da Escritura, centralidade de Cristo, centralidade do Evangelho. Amém. E amor na comunhão, estímulo ao crescimento espiritual. Amém. Ao crescimento na fé com Deus, um ensino e uma liturgia que me aproxima de Deus e de Cristo, me leva à dependência de Deus e de Cristo, e a manifestação do amor e do serviço cristão e ao Evangelho. Amém. Na irmandade, na horizontal. Amém. São esses os princípios bem básicos. Se você puder listar aí rápido, lista que você não vai se enganar. Glória a Deus. Nós vamos caminhando já a meio e versos reta final desse nosso podcast, mas nós queremos tomar da liberdade para colocar mais uma outra questão, por conta de muita sabedoria que nós estamos a colher aqui hoje neste podcast, e eu quero mesmo aproveitar e colocar, portanto, uma questão que tem que ver com a questão do cristão, não é? E as profissões, não é? Portanto, hoje também a gente vê um pouco a febre do tempo integral e tal, mas também muitas vezes, não é? E como nós dissemos, há tempo integral e há tempo integral, não é? Na concepção do homem de Deus, quais são as profissões que um cristão deve e não deve, não é, praticar? E também para um ministro, para um homem de Deus, é salutar que seja pastor, mas tenha uma profissão fora da igreja? Por favor, dá-nos alguns subsídios nesse sentido, por favor. Bem, enquanto a igreja não for capaz de suprir a necessidade do ministro, fala de necessidades básicas, ele é obrigado a ir trabalhar, literalmente. É obrigado a ir trabalhar porque ele não pode ser um peso para a igreja. É um erro que muita gente comete. Nós não nos separamos para a obra só porque a obra precisa e necessita. Nós nos separamos para a obra também, é verdade, também. Mas nos separamos para a obra porque há condições na obra de haver suprimento para o ministro. Porque o ministro é parte da obra e a obra deve suprir a necessidade do ministro. Mas essa separação deve observar orientação divina e, pela fé, criação de condições para que o ministro se separe. Amém. Não há glória nenhuma em você se separar para a obra de Deus e depois teu filho vai passar fome em casa. Isso não é glória. Isso vai trazer vergonha ao nome do Senhor. Amém. Por você estar fora da orientação divina. Deus sustenta o que Ele fala. Amém. E tem uma paciência grande de te ver mesmo gemer e passar mal porque você seguiu uma coisa que Ele não te falou. Ele vai te olhar e Ele não te falou. Deus não se responsabiliza por aquilo que Ele não te disse. Amém. E nem se responsabiliza por aquilo que você gostaria de fazer. Deus não é responsável. Pedro também gostaria de ir com Jesus até a morte. Correu bem? Não correu bem. Negou Jesus 3 vezes. Porque Jesus não lhe pediu isso. Não estava à espera disso. Não ofereça a Deus o que Deus não está a te pedir. Porque Deus não se pressiona com aquilo que você faz que Ele não espera que você faça. Amém. Porque a probabilidade de fracasso é grande. Então, só se separe. Veja Paulo. Havia igrejas que Paulo não montava tendas, mas havia outras que ele montava. Quer dizer que mesmo eu se separar, vai depender de como é que a igreja vai. Se houver uma altura que a igreja enfrenta uma crise e há uma pressão financeira que não permite que as minhas necessidades sejam supridas, meu salário seja pago como ministro, então eu também tenho que ir montar tenda outra vez. Amém. Então um pastor tem que ter essa sabedoria, porque o que tu não podes fazer é ser um peso, nem para a igreja nem para os irmãos. Amém. E nem constituir com base nisso vergonha para o nome do Senhor e dar razão para o nome do Senhor ser mal falado, porque fulano de tal que se separou, vê só como é que a vida dele está. Teus filhos amanhã podem se desmotivar, não querer servir o teu Jesus por causa do teu testemunho. Mas afinal de contas não é que Deus não é sensível à tua escolha de lhe servir, é que não chegou o tempo. Amém. Então, se Paulo, que está a ouvir Jesus diretamente, foi montar tenda às vezes, tem que nos parar para refletir. Amém. Tem que nos fazer pensar 2 vezes. Não, alguma vez temos que pedir a Deus sabedoria de como nós podemos ir buscar provisão, certo, sem nos comprometer na missão. Amém. Amém. Pedir a direção de Deus. Se um trabalho não me permite servir a Deus, Deus, como é que eu teria um trabalho que me permite servir? Amém. Deus vai te dar sabedoria. Amém. Deus vai te dar instrução. Amém. Enquanto isso não acontece, faça as 2 coisas. Amém. Porque não há glória nenhuma em um homem voltar para casa e o filho está com fome. Exatamente. Nem Deus quer isso. Amém. A Bíblia diz: se o homem não governa bem a sua casa, o que é que a Bíblia diz? Está apto para governar a igreja? Não. Quer dizer que a bússola é a casa. Eu não posso abandonar a minha casa. Amém. Nem Deus quer isso. Amém. Deus não quer que a minha casa passe fome. Só porque eu quero alimentar espiritualmente os irmãos. Como é que fica? Amém. E se os irmãos de facto também vêm e são servidos, eles deverão o quê? Servir o seu pastor, apoiar, certo, o seu pastor. Certo. Tem igrejas que há pecado dentro da igreja pelo não suporte aos ministros que se separam para servir. Amém. Também é um outro problema. Porque às vezes o problema não é se a igreja tem capacidade ou não, é que a igreja não responde. Tem pessoas que não são fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, na sua missão de apoiar. Amém. Toda pessoa que é servida espiritualmente pelos líderes, pelo homem de Deus, tem o dever espiritual de servir materialmente, mas isso não serve. O Gálatas 6,6, a maior parte das igrejas não vive.
A maior parte dos irmãos não fazem. É. Você sabia que tem uma oferta no teu ganho, que é do Gálatas 6,6, que é de honrar o homem que Deus está a usar para te instruir na palavra. Amém. Mas quantos fazem? Não, já entreguei o dízimo. Não, o dízimo é a manutenção da casa. Poxa. O Gálatas 6,6 é a honra, a fonte que Deus está a usar para te ensinar. Uau. As duas sementes não são iguais, estão ligadas a recompensas diferentes. Amém. E Jesus disse: o que der um copo de água a um dos meus, em meu nome, não ficará sem o seu galardão. Amém. Quer dizer que o copo d'água tem o seu galardão, a comida tem o seu galardão, a hospitalidade tem o seu galardão. Uau. Tudo tem o seu quê? Galardão. Uau. E as pessoas estão sem galardão de honra porque recebem tanto do homem de Deus e não honram. Isso é um problema da igreja. Muitos pastores e líderes não estão a se separar porque a igreja não está a honrar como devia. Amém. 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 E sobre isso é muito se lhe diga, não teríamos tempo agora. Glória a Deus. Muito Mas grato, só se separe para servir integralmente se tiver condições. Sem condições, volta a trabalhar. Amém. Glória a Deus. Mesmo nesta caminhada da reta final, e a gente vai recebendo o feedback ali da nossa regi, e nós estamos mesmo a caminhar para a reta final. Homem de Deus, diz-nos por favor, e gostaríamos também de aproveitar mesmo este tempo para aflorar este ponto. Hoje por hoje nós vamos ouvindo um pouco pelas redes sociais e alguns podcasts, a nível mesmo da nossa angolanidade, diga-se, algumas pessoas, não é, defendendo que o cristianismo foi tanto importado e que os africanos têm, vamos assim considerar, uma religião típica, e vão defendendo ali correntes como o panafricanismo, portanto a negritude, entre outras correntes mais. Qual é o vosso parecer, a vossa compreensão relativamente a isso? Nós por acaso temos estado a nos debruçar de tempos em tempos nessa questão, e o problema aí assenta essencialmente numa questão de identidade. É que entende-se e percebe-se que se não segues a religião de matriz ou até de raiz africana ligada à tua história espiritual, automaticamente você está despido da tua identidade. Só que o que essas pessoas não percebem é que a história das próprias religiões e da espiritualidade do homem, ela não é estática, ela é dinâmica. Porque às vezes os que apregoam isso esquecem-se que até o aparecimento da cultura espiritual ancestral, do culto aos ancestrais e dessa espiritualidade africana assente na ancestralidade, ela não observou no seu desenvolvimento uma perspectiva estática, mas ela teve na sua origem o encontro com diferentes correntes espirituais, que depois deram origem a diferentes povos, a diferentes formas desses povos buscarem a Deus. Mas existe algo na gênese dos povos que nos remonta ao momento inicial. Amém. Porque tem algo que é comum a todos os povos, que é um ente superior. Amém. Depois entes intermediários, depois um ente humano que intermedia o relacionamento entre o espiritual e o natural. Depois você tem rituais e cerimoniais, que disso vai produzir, ou disso vai fluir, resultar na cultura e nos valores de um povo. Então grava isso, ente supremo, entes intermediários, uma figura humana que intermedia na comunidade o espiritual do material, e todo um conjunto de rituais cerimoniais e valores de uma cultura que emanam diretamente desses valores espirituais. Só quando nós olhamos para as escrituras, nós vamos encontrar na base inicial, nós os criacionistas, o nosso Deus como ente supremo. Nós vamos encontrar a sua palavra como ente intermediário. Nós vamos encontrar homens que conhecem a Deus como entes que regulam o relacionamento nas comunidades e entre os homens. Por exemplo, de onde é que vem, por exemplo, Melquisedeque? É desse relacionamento que é intermediado por um homem entre o espiritual e o natural. E nós vamos encontrar um conjunto de valores que emanam dessa espiritualidade para a comunidade. Então, o que nós temos aqui é um conflito de identidade. Nós que somos cristãos, temos na base da identidade do homem a perspectiva criacionista, na qual todo homem parte primeiramente deste momento em que Deus cria o homem e se interage com o homem. Logo, toda a espiritualidade humana parte dessa gênese. Como é que nós assentamos disso dentro de uma teologia africana cristã e de uma perspectiva cristã, até mesmo da questão da ancestralidade? Deus o Pai, nosso ente,
superior, que sendo um Deus trino, é nele Pai, Filho e Espírito Santo. Não quero entrar na questão da teontologia, porque nós conhecemos Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, mas colocou a sua palavra e o seu Filho como quê? Como intermediário. Onde aparecem os ancestrais na cultura africana, Cristo aparece. Por isso é que na teologia africana chamamos Jesus do nosso proto-ancestral, que significa aquele que antecedeu a todos os homens, porque na verdade todos os homens foram criados à imagem dele. Na verdade, ele é a imagem visível do Deus invisível e expressa a imagem do seu ser. Quando a Bíblia diz que criamos um homem em nossa imagem conforme a nossa semelhança, essa imagem pelo qual Deus se baseia é Cristo. Amém. 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 Que Hebreus diz que ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele expressa a imagem do seu ser. Quer dizer, não é a imagem de Deus fora de Cristo. Quem quer tocar, conhecer, abraçar, viver, sentir Deus, isso só é possível por meio de Cristo. Não estou a pecar com a teologia ao dizer isso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não há imagem fora dele. Significa que se queremos uma imagem, ele é a imagem. Adão foi feita essa imagem, mas entrou o pecado e a corrupção. Houve a necessidade de restauro. E em Cristo Jesus, pelo seu Evangelho, tivemos esse restauro. E esse restauro colocou Cristo como intermediário. Como diz Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, onde os ancestrais aparecem, para que eu me chegue a Nzambi, Cristo aparece. Não com um sacrifício de galinhas, de porco, de alimentos que são deitados no rio, mas um sacrifício onde ele próprio se entrega como o cordeiro que tira o pecado do mundo. E a sua mesa se tornou a causa de que todos fôssemos abençoados. Então, como cristãos, não perdemos a identidade africana porque Cristo chegou. Nós temos uma ressignificação da nossa identidade africana. Eu não sou menos africano por ser Pedro e mais africano por ser Pételo, porque a minha africanidade assenta na essência espiritual de que na fonte e na origem de toda a humanidade está um Deus que não é Deus do judeu sem que antes seja Deus de todo homem. Não é Deus do europeu sem que antes seja Deus de todo homem. E Jesus Cristo não é loiro de olhos azuis, mas é de Salmos 24 que diz que ele é o Senhor de toda a terra e de toda a sua plenitude. E ele mesmo é que disse que, não levando Deus em conta o tempo da ignorância, exorta o homem em todo lugar, em toda parte, que se arrependam e voltem para ele. Deus permitiu que os homens andassem nas culturas, na ancestralidade e na espiritualidade. Mas vindo o Filho nos faz voltar à originalidade. Aquilo que no conceito africano nós chamaríamos da sankofa. O que é sankofa? É olhar atrás e ver a glória. Nós olhamos atrás e não vemos o Kemet, não vemos o Antigo Egito, nós vemos algo anterior ao Egito. Nós vemos o início, a criação do homem. E ali vemos Cristo, oculto no Antigo Testamento, revelado na Nova Aliança. Chega aos nossos corações por meio da fé. Não perdemos a identidade, mas reafirmamos a originalidade da espiritualidade africana que assenta na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado. Homem de Deus, gostaríamos de aflorar agora, talvez assim de forma bem sintética, a respeito da questão que tem que ver com o avivamento em Angola. Discutimos bastante isso. Angola já foi um país avivado, é um país avivado, está por ser avivado. Qual é a vossa concepção quanto à questão do avivamento? E depois também fazer alguma referência, não é, na questão das placas denominacionais. Elas de alguma maneira impedem, tanto é necessário que existam as placas denominacionais. Por favor, aflore-nos também neste particular. Avivamento em Angola versus placas denominacionais, por favor. Eu sobre o avivamento tenho uma ideia, nesse caso tenho uma visão um pouco diferente às vezes do que é pregoado. Para mim, o avivamento começou em Atos capítulo 2, lá na igreja primitiva, e não voltou a subir. Não é o avivamento que sai da terra, ou o avivamento que deixa a igreja. É a igreja que deixa o avivamento. Certo. Porque o avivamento fala essencialmente trazer a vida. E não há maior vida que estamos debaixo do mover do Espírito Santo. Agora, de tempos em tempos, cidades são avivadas. Países são avivados, lugares são avivados. E entendemos por avivamento quando temos uma grande onda de salvação, pessoas sendo alcançadas, vidas sendo transformadas. Mas não é um dever do avivamento vir para a igreja, é um dever da igreja voltar ao avivamento. A igreja deve desejar, e por meio de busca, por meio de oração, por meio de comunhão, voltar ao avivamento. E nisso eu creio que Angola, um pouco aqui, um pouco ali,
Tenho estado a experimentar Amém. alguns fogos desse avivamento. Amém. Ou até fogos desse avivamento. Não é maior e não é mais, porque para mim, na minha leitura, falta unidade. Unidade. A falta de unidade no corpo de Cristo. Pior, é quando não há unidade e há de forma, não digo indireta, mas às vezes direta, um boicote, uma sabotagem. É que aqueles que tentam promover a unidade às vezes são sabotados, Certo. são boicotados. Certo. Então nós temos um problema na irmandade cristã, entre os cristãos da resistência. Nos resistimos às vezes muito demais. Exatamente. Temos muita dificuldade de apreciar o dom na vida do irmão, porque não é meu, porque não sou eu. Porque pensamos que quando Deus aviva o irmão e o dom na vida do irmão é usado, pensamos que não é nosso. Exatamente. Quando viemos olhar a perspectiva de que tudo é nosso. E nisso as placas denominacionais entram, a divisão se acentua, a busca pelo interesse próprio fala mais alto, não conseguimos dar as mãos, não conseguimos nos unir, não conseguimos fazer coisas grandes. Para fazer grande tínhamos que fazer juntos. Se alguém faz sozinho é porque não é grande, mesmo que pense. E assim sucessivamente. Nós vamos vendo uma igreja que acaba a ficar distante do seu potencial, porque para Cristo existe uma única igreja. Amém. Que é una, amém, indivisível, amém. Amém. E que é o seu corpo místico aqui na terra. Amém. E que a união de todos em toda parte carrega o seu espírito. Amém. E o seu nome. Amém. Independentemente da placa denominacional. Amém. Mas algumas pessoas demoram para entender isso. Ficamos na discussão denominacional, discussão até mesmo doutrinária. E a nível das doutrinas nós agora estamos assim. Tem, para mim na doutrina, aqueles assuntos que são primários e os outros que são secundários. E às vezes por assuntos secundários nos dividimos, nos separamos. E acabamos por permitir que entre no nosso meio todo tipo de dissensão. Infelizmente. Que Deus ajude a igreja de Angola. Em nome de Jesus. O avivamento está ali. Nós estamos a experimentar uma dimensão maior desse avivamento. Amém. E eu penso que a chave é a unidade. Amém. Chave é a unidade. Glória a Deus. Homem de Deus, Amazing Grace. Estamos a refletir sobre esse tema, maravilhosa graça, a nível dos 21 dias de jejum e oração aqui na Diante do Trono. Maravilhosa graça. O que lhe oferece dizer sobre a maravilhosa graça? Quando reflete sobre esse tema, quando foi desafiado a este tema, maravilhosa graça, o que sobe em vosso coração? Bem, maravilhosa graça, primeiro, fala sobre Jesus. Amém. Eu penso que não tem como definir a graça de Deus e não falar da pessoa de Jesus Cristo. Amém. Amém. Porque a graça de Deus assenta essencialmente na capacidade que Deus teve de nos amar sem que nós lhe amássemos. De nos perdoar sem que nós tivéssemos lhe pedido perdão. De ser nosso pai sem que tivéssemos pensado em ser filho dele. De nos salvar pagando o preço sem que nunca pudéssemos por nós mesmos ter pago esse preço. Então a graça começa com a livre iniciativa de Deus em direção ao homem, para alcançar o homem dentro do plano, propósito e vontade soberana de Deus. Amém. Então a graça é a capacidade que Deus tem de entrar na história do homem, mudar a vida do homem. Amém. De pegar num homem reprovável, desprezível, descartável e torná-lo num indivíduo útil na sociedade. Amém. Dentro da utilidade, dentro daquilo que é o propósito. Amém. De trazer glória ao nome do Senhor. Amém. Então a graça de Deus, quando eu penso nela, eu penso na capacidade de Deus ser paciente com o homem. Amém. De Deus trabalhar na vida do homem. Amém. De Deus restaurar o homem. Quando eu penso na graça, eu penso nos benefícios de Cristo. Amém. Nos benefícios da obra consumada. Amém. Penso no caráter bondoso de Deus. Uau. Penso, por exemplo, em Abraão, que apareceu aí como um simples homem na Mesopotâmia, transformado foi em pai da fé. Amém. Hoje pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Eu penso em homens como Gideão, que estava ali a malhar o trigo, Deus lhe aparece. Amém. E decide fazer dele um libertador. Amém. Quando eu vejo a graça, eu penso em Mefibosete, que parecia perdido ali, esquecido como filho de um rei, sem glória nenhuma, que tem um encontro com Davi, que ele convida a entrar no palácio. Uau. Quando eu penso na graça, eu penso na mulher do fluxo de sangue, que sofreu 12 anos e foi curada. Eu penso na ação de Deus em direção ao homem, fazendo coisas para o homem sem que o homem mereça. Muitas vezes sem que o homem peça. E também, como eu disse há pouco, sem que o homem tenha noção de que ele necessita. Para mim, quando eu penso na maravilhosa graça, eu penso nisso. Glória a Deus. Glória e é para nós adorarmos a Deus e glorificamos. Amém. Deus seja louvado. Seja louvado para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Enaltecido seja para sempre exaltado. Amém. A graça é o que dele vem. Glória a Deus. Por ele vem. Glória a Deus. E para ele regressa sempre. Amém. Com louvor, com adoração. Amém. Dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Glória a Deus.
Em gesto de reta final, para quem nos ouve, talvez esteja a passar por alguma dificuldade, precisa de alguma palavra, de algum conforto, quer seja talvez homens de Deus mesmo servindo como altar, talvez pensando em desistir em meio aos desafios, ou qualquer pessoa que nos ouça, talvez alguma palavra que suba no coração do homem de Deus para deixar para quem nos ouve, por favor, tenha liberdade. Muito bem, o meu desejo e oração é que você viva para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E seja feliz nisso. Se o que você faz está dentro daquilo que Deus quer, certifica-se que você ouve Deus e tem a direção de Deus e você está andando na direção de Deus. Aleluia. Não tenha problema em permanecer nisso e estar alegre, fazendo a vontade de Deus. Porque tem muita coisa que aplaudimos aqui na terra que no céu não tem aplauso nenhum. Tem muita coisa que chamamos de grande aqui que no céu não é grande. Tenha consciência da eternidade. Tenha consciência de que um dia você vai prestar contas, porque isso é importante no temor, com aquilo que fizemos no tempo presente. E tenha consciência de que a tua vida deve ser um verdadeiro aleluia e um verdadeiro glórias a Deus. Aleluia. Não desista do seu propósito, da sua chamada, da sua caminhada. Dias difíceis vêm a todo mundo. Saiba que até na tribulação e na aflição tem lições, tem coisas boas. Aprenda a tirar lições, permaneça firme, não desista, não recue. Seja forte. E no demais eu vou fazer uma oração pela sua vida. Amém. A todo aquele que tiver assistido esse podcast, amém, essa oração poder chegar. Aleluia. Que essa oração te alcance. Em nome de Jesus. Que Deus te traga alívio. Aleluia. Talvez esteja numa situação que o teu grito na alma e não aguento mais. Mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Que Deus te renove, que Deus te fortaleça e te livre da situação que você está a viver. Amém. Vamos orar. Santo Pai, me levante em oração. Pelo irmão, pela irmã que essa hora está conectada. Em nome de Jesus. Não sei qual é a dimensão da aflição e da dor que essa pessoa pode estar carregando na alma, mas conheço um Deus que não nos desampara nem nos abandona. Meu Deus e Pai, estende a tua poderosa mão e manifesta a tua graça na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Livra o Pai da situação em que ele se encontra. Ser propício a ele, Pai amado. Manifesta o teu ano favorável. Glorifica o teu nome em sua vida. Fortaleça-o. Se tiver a sofrer uma situação de injustiça, dê graça a ele, Pai amado. Dê graça a ela. E que essa situação de injustiça passe. Que essa aflição passe. Se for uma doença, estenda a tua poderosa mão agora mesmo e derrama o poder da cura sobre esse irmão, sobre essa irmã, para que receba por meio dessa oração a cura agora mesmo pelo poder do Espírito Santo. Pai amado, oro a ti em nome de Jesus, que a graça de Deus se manifeste, que esse irmão seja livre de toda e qualquer aflição, de toda perseguição, de todo o mal que possa de alguma forma cercar a sua vida, e que lhe leve, Pai amado, a desmotivar-se e a desanimar. Ser propício a esse irmão, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder, leva esse irmão a outra dimensão de alegria, que o novo tempo chegue, que o refrigério de Deus chegue, que o ânimo divino chegue, que a paz prevaleça no seu coração. Que Deus, irmão, guarda o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Que Deus restaure o seu lar, restaure a sua família, restaure o seu caminho, restaure as suas forças e te coloque no trilho e no caminho da sua vontade para viver o seu propósito. Nós oramos e agradecemos a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amado pastor, quanto a nós, só resta-nos a agradecer